Olá pessoal, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Eu sou a Letícia e esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série sobre hooks no React. Se tu não assistiu os vídeos anteriores, onde a gente falou sobre o hook UseEffect e sobre o hook UseState, aqui na descrição do vídeo vai ter um link com a playlist para te dar uma olhada nesses vídeos. Antes da gente começar o vídeo de hoje, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje vai ser interessante. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o hook UseMemo, que é um hook que trabalha com memorização, e sim, a palavra é essa, memorização. Primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu tive certeza absoluta que a pessoa estava falando memorização errado. Mas memorização é uma técnica utilizada para aumentar o desempenho de softwares e ela consiste em armazenar em cache ou armazenar em memória, né? Essa cache não é necessariamente a memória cache do teu processador, mas armazenar o resultado de chamadas a funções específicas. Geralmente, a memorização é utilizada quando a gente tem uma função que vai retornar o mesmo valor várias vezes, e é uma função que demora muito para ser computada, é uma função custosa, ela vai fazer cálculos que vão demorar muito para a gente obter, ou então ela vai fazer uma requisição para algum lugar que vai demorar bastante, e é o tipo de coisa que tu não quer que esteja acontecendo toda hora na tua aplicação sem necessidade. Claro, quando tiver a necessidade de fazer um cálculo complicado, tu vai precisar fazer esse cálculo complicado. Mas a memorização te ajuda a não precisar estar fazendo esse cálculo complicado várias vezes sem necessidade. Então, para a gente entender melhor como que a memorização funciona e como que esse hook específico funciona, eu preparei um exemplinho aqui para a gente dar uma olhada. Então, vamos para o computador aqui trabalhar nesse nosso exemplo. Vamos dar uma olhada então no exemplo que a gente vai utilizar para entender melhor como que o UseMemo funciona. Nesse exemplo, a gente tem duas operações matemáticas que estão sendo executadas aqui. Aqui em cima a gente tem uma potenciação, então uma exponenciação, uma potência, e a gente tem esses dois inputs aqui. Esse primeiro input vai alterar esse primeiro número aqui da minha expressão, esse segundo número vai alterar o segundo número da minha expressão, e quando eu alterar qualquer um desses valores, eu vou alterar o resultado aqui dessa minha potenciação, e aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa para a soma. Quando eu alterar aqui com esses inputs os valores da minha soma, eu vou alterar o resultado, beleza, não temos nada muito mirabolante acontecendo aqui. Agora vamos dar uma olhada no código. Aqui no código eu tenho 4 states, que são os meus números, então associado a cada um desses inputzinhos aqui, eu tenho um state. A gente também tem aqui a definição da variável potência e da variável soma, que vão ser os resultados que vão ser exibidos aqui. Eu vou entrar em detalhes mais sobre a potência e sobre a soma daqui um pouquinho, só um minutinho que eu preciso explicar um pouquinho para vocês do nosso código. Então, olhando aqui o nosso JSX, eu tenho os inputs aqui, o two-way data binding, para eu conseguir fazer com que o valor do meu input altere o meu estado, e etc. E como esses inputs aqui são códigos meio repetidos, eu vou fechar eles aqui, para a gente ter uma visualização melhor do nosso código. Então, eu tenho aqui o número 1 elevado ao número 2, aqui embaixo o número 3 mais o número 4, e aqui eu tenho a variável soma, e aqui eu tenho a minha variável potência. Minha variável potência é uma função, por isso que eu estou usando os parênteses ali. Beleza. Agora vamos entender o que acontece aqui nessa minha variável soma e nessa minha variável potência, que são os resultados que eu estou exibindo lá na minha página web. Primeiro de tudo, a soma ela não está associada a um useState, que é algo que tu pode ter percebido e pode estar pensando que é meio estranho. Bom, eu poderia associar minha variável soma a um useState, mas aí eu precisaria também de um useEffect para conseguir atualizar a minha variável soma toda vez que o número 3 ou o número 4, que também são states, fossem alterados, já que a minha variável soma depende do número 3 e depende do número 4. Então, o que eu fiz aqui? Eu declarei a minha variável soma diretamente na minha função. Isso significa que alterações à minha variável soma, elas não vão implicar em uma nova renderização, porque a minha variável soma não está associada a um estado.
ela está sendo calculada diretamente dentro da minha função. E ela vai ser calculada novamente a cada renderização. Então, quando o número 1 for alterado, a variável soma vai ser calculada novamente. Quando o número 2 for alterado, a variável soma vai ser calculada novamente. Quando o número 3 for alterado, mesma coisa. Número 4, mesma coisa. Porque os meus números ali, o meu número 1, o 2, o 3 e o 4, eles estão associados a states, e toda vez que eu modificar um state, eu vou fazer o meu componente renderizar de novo. E aí eu vou calcular a minha soma novamente, e o mesmo acontece aqui para a minha potência. Então, primeiro, para a gente falar aqui da potência, eu quero que vocês ignorem essas duas linhas aqui por uns 15 segundos até eu explicar o resto. Então, a minha potência, eu estou fazendo com que ela seja uma função, ao invés dela ser uma declaração normal assim, de eu só atribuir valores. E o que eu vou fazer aqui na minha potência é retornar o número 1 elevado ao número 2. Não tem mistério aqui. E aqui eu estou chamando essa função tranquilamente, nenhum problema aqui. Agora vamos falar sobre essas duas linhas aqui, que eu pedi para vocês ignorarem um pouquinho. O useMemo, ele é um hook que vai ser extremamente útil quando a gente tiver computações complicadas, computações demoradas na nossa aplicação. E para mim não criar um exemplo muito complexo aqui para vocês, o que eu acabei fazendo é adicionando um delay aqui na minha potência. Então, quando eu quiser fazer a computação do valor da minha potência, a minha função potência ela vai ficar travada ali por 1 segundo, e aí ela vai me retornar o resultado. Então, eu estou adicionando em cima do tempo de computação dessa potência aqui 1 segundo. De que maneira que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando a minha data atual, que é dada em milissegundos, estou somando mais 1000 milissegundos, que seria 1 segundo, e aí, enquanto a minha data atual for menor que esse future, então for menor do que a minha data em que eu adicionei mais 1 segundo, ele não vai fazer nada, ele vai ficar preso nesse while. Basicamente, o que acontece aqui é que eu travo a execução do meu programa por 1 segundo. E aí eu retorno aqui o valor da minha computação. Beleza, já entendemos aqui o que está acontecendo. Tanto a variável potência quanto a variável soma, elas vão ser calculadas novamente a cada renderização. A potência, como ela é uma função, ela não vai ter muita modificação. Inclusive, a gente pode fazer uma modificação aqui, e ao invés da potência ser uma função, a gente pode transformar ela aqui numa função autoinvocada. E aí a gente pode tirar esses parênteses aqui. Então, o que está acontecendo agora com essa modificação? Eu tenho aqui a minha função e eu estou invocando essa função já no momento de definição dela. Então, com isso, a potência aqui, ela deixa de ser uma função e ela volta a ser uma variável normal, porque ela vai receber o retorno dessa função, já que essa função foi declarada aqui e foi invocada logo em seguida. Beleza, então agora tanto a soma quanto a potência são valores que vão ser calculados a cada nova renderização. Ok, vamos olhar agora o nosso exemplo. Como a potência ela vai ter ali o tempo de delay dela para que a gente possa ter o cálculo, quando a gente for alterar aqui os valores da nossa potência, a gente vai ter esse delay de 1 segundo até o valor ser atualizado. Vou alterar aqui o nosso segundo input para a gente ver que a mesma coisa acontece. Beleza, a potência é uma operação demorada e quando a gente está calculando a potência, a gente tem esse delay. Agora, o que acontece se a gente alterar os elementos aqui da soma? A gente ainda vai ter esse delay. Mesmo que a soma não seja uma operação que demora, esse delay ainda está acontecendo. E por que esse delay está acontecendo? Porque se a gente voltar aqui, toda vez que a gente altera um state, a gente renderiza o componente novamente. E toda vez que a gente renderiza o componente novamente, a gente está calculando o valor da potência e a gente está calculando o valor da soma novamente. Mesmo que um deles não se altere, porque a gente vai alterar sempre um desses elementos aqui. Então, ou a gente vai alterar um elemento que está relacionado à potência, ou a gente vai alterar um elemento que está relacionado à soma. Mas os dois sempre vão ser calculados novamente a cada renderização, então cada vez que eu alterar os valores ali. E é aqui que entra o nosso useMemo,
Porque com o use memo, a gente pode salvar na memória o valor de uma operação muito complexa, como, por exemplo, a nossa potência. Então, ao invés de calcular a potência toda vez que a gente tiver uma nova renderização, a gente pode utilizar o hook use memo para a gente calcular o valor da potência cada vez que um estado específico for alterado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o nosso hook use memo. Ele tem uma sintaxe muito parecida com a sintaxe do useEffect. Então, como primeiro parâmetro aqui, a gente vai ter uma função, que vai ser a função que vai ser executada toda vez que os valores forem alterados. E aqui a gente vai ter uma lista de sensitividade, onde eu vou colocar o número 1 e o número 2. Que a nossa potência ela ainda é uma variável, tá? Ela vai receber o resultado do use memo. Vamos parar aqui no use memo um pouquinho para a gente entender melhor o que está acontecendo. Assim como o useEffect, o use memo só vai ser executado quando eu tiver uma alteração em um desses elementos. Na verdade, não é o use memo que vai ser executado, é essa função aqui. Isso significa que quando eu alterar o meu número 1, eu vou fazer esse cálculo todo aqui novamente com o meu delay, né? Com a minha complexidade aqui da minha execução dessa minha função. E quando eu alterar o número 2, também. Quando eu alterar o número 3 ou quando eu alterar o número 4, que são números que não têm nada a ver com o cálculo da minha potência, esse cálculo aqui do use memo, ele não vai ser feito novamente. Por quê? Porque este valor aqui da minha potência, ele é um valor que está memorizado, é um valor que está salvo na memória. E aí, se a gente voltar aqui no nosso exemplo, a gente vai ver que quando a gente altera os elementos aqui em cima relacionados à potência, a gente ainda tem o delay, mas aqui embaixo a gente não tem o delay. Ó. Quando a gente clica aqui embaixo, a gente tem esses valores sendo atualizados meio que instantaneamente, e aqui em cima o delay continua direitinho, devido à memorização que a gente fez desse nosso valor referente à nossa potência. Esse aqui foi o nosso vídeo sobre o hook use memo. Eu espero que tu tenha gostado desse conteúdo. E se tu quer que a gente continue com essa série de hooks aqui no canal da Coder, comenta aqui embaixo memorização. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!